Todos, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Está de volta. De novo aqui. Carlos. Bom voltar nesse primeiro domingo do ano. Ver que nosso Senhor, nossa vida está aqui e Ele deseja falar conosco, assim, falado das canções, e a gente essa nossa gratidão. Filho, com você, nós vamos dar folguinha aos professores durante o ano todo, permanecido com as nossas salas. Também estar perto do seu filho nesse momento da palavra, dar uma canetinha para ele, um caderno, algumas maneiras de mantê-lo aqui dentro, e também, com certeza, a palavra pode vir ao encontro do coração do seu filho. Você recebeu o boletim dessa semana e vai estar falando sobre a vida, a pessoa de Jesus. Eu queria muito que você pudesse refletir sobre essas características que os evangelhos vão trazer a respeito de Jesus Cristo, o evangelho quádruplo de Cristo. E durante toda essa semana nós vamos estar percebendo a importância e o ministério que Cristo desenvolveu na face da terra e o propósito pelo qual ele veio a terra. Você que ainda não recebeu, faz um sinalzinho, se o Dani vai levar até você aqui na frente, se o Dani, por favor, nossa devocional. Essa semana a gente ficou 3 dias no meu pai e teve um momento bem gostoso. Há algum tempo eu comprei um livro para minha mãe. Um dia nós compramos um livro juntos. Eu deixei com ela. Ela disse: filho, como foi importante esse livro em um dos momentos mais difíceis que nós tivemos aqui no Vale. E então eu comecei a ler esse livro nesses dias, comecei a me deparar com algumas questões que vêm sobre a nossa vida, sobre o dia a dia. Como nós já dissemos, 2018 foi sim um ano de bastante luta, com bastante batalhas essas que começam dentro da gente, muitas vezes fogem da nossa capacidade de enfrentar, porque são batalhas que vêm ao longo da vida, sobre a família, sobre os filhos. E em 4 domingos poder conversar um pouquinho sobre alguns personagens dessa série de mensagens, que é baseado nesse livro, Como Vencer Gigantes. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Talvez seja uma das histórias mais conhecidas das crianças, até mesmo são usados esses personagens como figuras ilustrativas sobre desafios que acontecem a todo instante. É a história de Davi e Golias, mas não simplesmente a gente vai abordar nessas 4 séries de mensagens para o mês de janeiro, porque 2019 ele virá como um terreno com grandes batalhas, com gigantes que aparecerão no nosso percurso. E esses conflitos, esses desafios, eles acontecem, às vezes o gigante é um problema de saúde, são crises pessoais, crises financeiras, problemas financeiros, conflitos em relacionamentos, situações do dia a dia em que aqui nós poderemos tirar
lições valiosas, porque há personagens, há situações que nos levam a perceber como um povo, como alguns personagens vão se apresentar diante da situação. Então, talvez a minha primeira pergunta a você nessa manhã seja: como você está diante dos desafios da sua vida? Quando aparece um problema diante de você, qual é a primeira reação que você tem? Você murmura? Você se desespera? Você desperdiça suas energias em batalhas que daqui a pouco você fala: puxa vida, o problema não era tão grande assim. Teve um momento na minha vida em que eu me desesperava rapidamente com qualquer tipo de notícia que acontecia. Eu não tinha estrutura para receber qualquer tipo de problema. Fosse ele pequeno, eu já me desesperava por aquilo. Aquilo já se tornava grande na minha vida. E ao longo dos dias, a própria vida vai nos moldando a essas situações. Então, esses dias nós vamos acompanhar dentro dessa história quais são os adversários, quais são as guerras, quais são as estratégias que Deus deseja dar para nós em relação a esse texto. Então vamos para a primeira parte do texto, vamos ler 1 Samuel capítulo 17. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: ajuntaram os filisteus são os maiores inimigos do povo de Israel, e suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, em Efes-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num lado do monte, além os israelitas no outro monte, do lado da Quém, entre os vales. Então subiu ao arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, ou seja, da altura de 2,90 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze, o que daria mais ou menos 60 quilos a sua vestimenta. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze aos ombros, e a haste de sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta de sua lança de 600 siclos de ferro, mais ou menos 17 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Então esse é o guerreiro dos filisteus. Eu imagino que os filisteus estavam muito bem representados. Parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que sais formando-vos em linhas de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se eu puder pelejar, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteus: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Vamos para a segunda parte do texto. Davi era filho daquele efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado entre anos e entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e seguiram a guerra. Chamavam-se
Eliabe, o primogênito, o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apresentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegavam-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-lhes por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para os teus irmãos, uma efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos leva ao comandante de 1000 e visitará teus irmãos e vê se está tudo bem, e trarás prova de como passa. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi foi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda de bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estava bem. Estando Davi ainda a falar com ele, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Vamos orar uma vez mais? Senhor, nós pedimos-te que nessa manhã tua palavra possa ser como um alimento para a nossa alma, refrigério para a nossa vida, uma bússola para os nossos caminhos, que ela possa nos trazer estratégias e condições para que a gente possa entender as verdades do teu evangelho. Assim nós oramos e pedimos que o Senhor nos ajude a vencer os gigantes, a vencer as batalhas que ou já estamos enfrentando, aquelas que passamos e que tiremos delas lições para a nossa vida, e aquelas que virão, o Senhor possa nos dar condições de superar cada uma delas. Assim nós oramos, te agradecemos desde já em nome de Jesus. Um texto bastante conhecido, para que não houvesse uma matança, a baixa tanto do exército de Israel como o exército de filisteus, por eles saberem quem é o seu representante. A porta deve ter quanto de altura? 2,30? Mais ou menos, é isso mesmo? 2,10. Golias teria que curvar bem para entrar aqui, possivelmente ele bateria a cabeça, onde está o relógio aqui. Então esse é o representante dos filisteus. Possivelmente ele é um excelente combatente, ele sabe usar as suas armas. É possível que um golpe dele apenas possa estraçalhar um inimigo. Então agora ele se apresenta diante do exército de Israel, diante de Saul, que também é um bom combatente. E a gente precisa entender um pouquinho quem são esses personagens. Saul é o primeiro rei de Israel, porém o poder sobe para a sua cabeça e Saul agora começa a ter atitudes que desagradam a Deus, de desobediência, de fazer aquilo que não é incumbência sua. E lá no capítulo 13 nós vamos perceber que Deus destituiu Saul do seu trono,
Porém, Saul continua como rei de Israel, mas agora sem a mão de Deus. Ele é um rei. Ele vai para a batalha, ele governa o seu povo, mas Deus não está mais com a mão. É tanto que Deus chama Samuel. Também é um dos personagens dessa história. Samuel, um homem, tem uma intimidade e uma comunhão muito grande com Deus. Teve um papel relevante na sua época, mas, como todo homem, Samuel tem um temperamento forte e ele também comete muitos erros. Mas Samuel é aquele que vai à casa de Jessé e escolhe os filhos de Jessé, como eu disse no dia 31. É ele que tem a visão de quando Eliabe entra, porque Eliabe é o primogênito. Como primogênito, há regalias. Eu não sei se você aqui é primogênito, mas possivelmente você teve algumas regalias, ou você apanhou mais também. Caçula apanhou menos. Não sei qual que é a sua história, mas aqui Eliabe tem regalias. Ele é o preferido do seu pai. Ele tem condições para estar. Ele e os dois outros irmãos deles, os mais velhos, são enviados para o campo de batalha. Davi é o caçula, pastor de ovelha, possivelmente aqui ele ainda está numa fase transitória da sua juventude. Ele é um moço, jovem, pequena estatura. Aos olhos humanos, realmente ele tem que fazer esse tipo de serviço. É tanto que seu pai manda ele cuidar das ovelhas. E ele fica lá observando, o pai dele manda ele de vez em quando. E nós temos Golias, que é um grande guerreiro, como eu já disse, 2,90 m de altura, armas temíveis, extremamente pesadas. E Golias agora, por saber que Saul está amedrontado, por saber que o exército de Israel está amedrontado, ele vem todos os dias e ele começa a afrontar o povo de Israel. Ele começa a humilhar o povo de Israel. Todos os dias eles se preparam, mas ficam ali travados e Golias fica rindo, Golias fica afrontando. Então há uma batalha, há um gigante na frente desse exército, e exército de qual eles têm experiências de batalha. Talvez o desejo deles seria que Golias não fizesse essa proposta. Talvez o desejo do povo de Israel é que todo mundo fosse lutar juntos. Mas há um desafio único de um homem. Eu não sei se você tem passado por desafios, por lutas. Qual o tipo de gigante que tem se levantado sobre a sua vida? Eu queria que você fizesse essa reflexão pessoal de uma pergunta que eu farei a você. Diante desse cenário, quem é o seu gigante? Qual batalha você está vivendo nesse exato momento? Volto à pergunta. Qual tem sido a sua reação diante dessas afrontas? Você tem se acovardado, dizendo, eu não tenho condição, realmente o gigante é muito grande, não tenho forças capazes para isso, não tenho estratégias para isso, eu não tenho armamento suficiente para isso. Mas um versículo me chama muito a atenção. Em um determinado dia, esse dia pode ser o dia de hoje, dia 6 de janeiro, dia em que Jessé envia novamente o seu filho para enviar mantimentos aos seus irmãos, alimento ao chefe da guarda. Quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a sorrir porque perceba que Davi traz aos cuidados do guarda a bagagem e corre para a batalha. Ele corre, ele vai em direção
aquilo que é problema para o povo de Israel. Talvez aqueles soldados estão dormindo. Sabe quando você dorme e não tem vontade de acordar? Diante do problema que vai acontecer naquele dia. Você sabe que tem um problema para enfrentar. Você sabe que você tem uma situação para resolver. Você fala, meu Deus do céu, como eu queria ficar dormindo hoje. Como eu não queria que essas horas acabassem. Mas Davi chega de uma maneira diferente. Quando ele encontra aquele cenário, ele deixa o alimento com aquele que está guardando a bagagem e ele corre para ver o que está acontecendo na batalha. E ele pergunta aos seus irmãos, e eis que vinha subindo do exército dos filisteus, os dois. Que era quem? Que era o Golias e o que vai segurando a sua arma à frente. Seu escudo, seu escudeiro vai à frente. Possivelmente seja um homem forte também. E falou as mesmas coisas que antes falaram. Possivelmente são 40 dias em que Golias está enfrentando e dizendo as mesmas coisas para o povo de Israel. Não tem homem aí suficiente para vir enfrentar. Mas agora o texto diz, e Davi o ouviu. Davi é aos nossos olhos, mais insignificante. Ele é o caçula de uma casa. Ele é o pastor de ovelhas. E é tanto que ele já vai começar a enfrentar uma batalha, não contra um gigante, mas contra os da casa dele. E talvez você esteja aqui nessa manhã, e o maior inimigo da sua vida não tem sido os de fora, tem sido dentro da sua casa. São as pessoas que não acreditam em você. São as pessoas que não dão importância a você. São as pessoas que estão à sua volta, mas não confiam no seu potencial. Pelo contrário, o que elas puderem fazer para tirar a sua alegria, tirar a sua paz, tirar a sua disposição, elas irão fazer. Tudo que você fizer não vai estar bom para ela. Elas vão menosprezar você. Elas vão negativar aquilo que você faz. Ah, mas eu faço melhor comida do que meu irmão. Ah, mas eu trabalho, eu tenho dons melhores do que. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Vamos entender isso. Davi chega nesse ambiente. Há um problema muito grande para o povo de Israel. E aí Davi ouve essa afronta e quer saber. Esse homem vocês estão temerosos desse homem. E ele quer saber detalhes, sabe por quê? Porque Saul, como Saul, ele é rei, ele não quer perder a sua majestade, ele não quer enfrentar o Golias, ele faz uma série de benefícios para o homem corajoso que tiver disposto a enfrentar Golias. Então a primeira coisa que Saul diz é que ele vai ter muito dinheiro. A recompensa que esse homem vai ter é de muito dinheiro. Pô, se eu perguntasse aqui, quem quer ficar rico? Dá para dizer que a gente não quer melhorar de vida. Milionário até não. A gente luta para ter uma casa melhor, para ter um carro melhor. Olha aqui, você vai ficar rico. Não apareceu ninguém. Então Saul melhorou a proposta. Essa pessoa que enfrentar Golias e vencer ele, vai ser livre de todos os impostos. Porque num reinado, você precisava pagar impostos. Sua família precisava pagar impostos. Então a segunda proposta é,
você e a sua família não vão precisar pagar imposto. Ô, gente, ainda não apareceu ninguém. E Saul faz mais uma ainda. Ele diz, olha, eu vou dar minha filha para o guerreiro que foi enfrentar Golias. Ser genro do rei. Ah, peraí, é melhor do que ganhar na Mega Sena, ué. Mas não apareceu ninguém. Eliabe, o grande filho de Jessé, não teve coragem de se dispor a enfrentar Golias. E agora chega então Davi, verso 26, acompanhe comigo. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, farão aquele homem que feriram este filisteu e tirar a afronta sobre Israel. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Perceba que Davi, ele chega com uma mentalidade diferente. Esses homens estão aqui, eles estão olhando apenas para a situação que envolve o momento, o combate daquele momento. Dá-nos a entender de que tanto Saul como os combatentes de Israel se esqueceram do Deus a quem eles serviam. Eles estão todos aqueles dias apenas fixados no problema. Fixados apenas nos olhos a Golias, no gigante da vida deles. Por isso a minha pergunta é, qual tem sido o seu gigante? Qual tem sido a sua batalha? Você tem enfrentado no seu dia a dia? O gigante pode ser, e é qualquer situação que leva você a se sentir oprimido, a se sentir pesaroso, a se sentir paralisado, impotente. Talvez o desemprego tem feito isso com você. Talvez um vício tem feito isso com você. Talvez um relacionamento destruído tem levado você a perceber que isso é um gigante. Talvez você chegou nesse ano, no fim desse ano, com dívidas, e essas dívidas têm levado você a ficar impotente diante da situação. Talvez doenças. São alguns exemplos que a gente pode ter como sendo o gigante da nossa vida. Mas eu queria dizer que um problema, uma luta nos fazem crescer. Lembre das lutas que você já passou. Lembre dos problemas que você já enfrentou, em que isso mudaram sua vida. E você cresceu com aquela experiência. Nós passamos por dias de enfermidades, e aquele momento passa. A gente sente o alívio quando o diagnóstico chega, após os exames, e o médico, depois de tanto você ter sofrido, depois de noites que você passou acordado, e aquilo trouxe para você um desgaste muito grande, de sono, de preocupação, de dúvidas do dia de amanhã, porque aquilo se tornou um gigante para você. Mas durante aquele momento você esteve em oração. Durante aquele momento você não desistiu. Durante aquele momento você encontrou forças em algum lugar. Quando chega o resultado e você ouve do médico dizendo, você está curado, não era isso que estava apresentando, você não tem essa enfermidade. Parece que vem aquele alívio dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, e a situação vai embora, o gigante vai embora, a batalha vai embora.
Mas nesse exato momento ainda há um problema a se enfrentar. Eu fico imaginando esse período em que eles estão na batalha. Talvez há muitos deles ali que estão murmurando. Há muitos deles ali que estão dizendo, a gente devia ir embora. Alguém se levanta aí e acaba logo com isso. E murmura daqui, murmura dali. Porque a gente encontra no dia a dia muitas pessoas que, ao ouvirem aquilo que pode ser um problema, elas já acabam iniciando um período de murmuração. Nada está bom para ela. Ela já levanta segunda-feira murmurando. O problema que tem, meu filho não vai para frente mesmo, meu esposo não vai mudar, minha esposa não vai mudar, eu estou muito fraco. É o crente galinha da Angola, estou fraco. Toda vez que você conversa com ele, eu estou fraco. Pastor, não sei o que eu faço, eu estou fraco. E a gente fica desperdiçando as nossas energias em batalhas desnecessárias. Que o guerreiro, o valente, sai para uma batalha quando ele de fato é um bom soldado e ele entende o que é uma batalha, ele não retrocede. Já havia em Davi, mesmo jovem, mesmo incapaz pela sua condição física, porque ele era de pequena estatura, mas dentro de si havia um homem com espírito combatente e de repente ele ouve a afronta que Golias tem trazido para o povo dele. E a pergunta que ele faz é: o que farão ao homem que ferir este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Primeira lição que enxergamos aqui. Como você tem respondido àqueles que têm se levantado contra ao exército do Deus vivo? Será que dentro da igreja, como exércitos e filhos de Deus, nós temos olhado a nossa volta e a nossa circunstância e perguntado, peraí, que inimigo é esse que tem se levantado contra a igreja de Cristo? Contra o Senhor dos senhores? Contra aquele que é o grande general? Contra o Senhor da nossa vida? E aí, interessante que no verso de número 30, nós vamos ver os inimigos de dentro de casa. Os inimigos que estão junto com a gente. As pessoas que estão próximas a nós. Olha o que o irmão dele diz. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Quando nós lemos o início do verso de número 17, quando o pai de Davi chama ele e diz, vai lá levar os pães, trigo, queijo, Davi contrata um guarda para as suas ovelhas. Parece que Davi conhece bem quem são os seus irmãos. Também nos mostra que Davi é um moço responsável. Deus tem responsabilidade com aqueles que são responsáveis com aquilo que ele tem colocado na sua vida. Isso é muito sério, queridos irmãos, porque são nas pequeninas coisas que Deus está nos observando. São nas pequenas atitudes dentro de casa, são nas pequenas atitudes com os nossos familiares, são com as pequenas atitudes que Deus tem colocado para a gente fazer. É aí que Ele está nos provando. Davi
é um homem, é um moço responsável. Deus trabalha com gente responsável. Se você está temeroso demais com o problema, você está temeroso demais com o gigante, faça uma análise das coisas pequenas que Deus colocou você para. Como está o cuidado com os seus filhos? Como está a sua vida diante do seu trabalho? Você é aquele que caiu alguma coisa no chão, não faz parte da sua área, e aí Deus está olhando para você e dizendo: filho, eu estou te provando o tempo todo. E aí você tem coragem de passar do lado de algo que você poderia fazer. Você diz assim: mas não é da minha área. Pessoas que perdem grandes oportunidades porque elas deixam de fazer o básico. Elas estão sendo testadas no mínimo e elas não são responsáveis por isso. Você pode perceber que muitas dessas pessoas inventam desculpa para tudo. Todo mundo está errado à sua volta. Ninguém presta. O patrão não presta, o encarregado não presta, o pai não presta, a mãe não presta, o filho não presta. Ela sempre vai ser assim. Diante dos problemas, você pode olhar. São pessoas que estão murmurando o tempo todo. São pessoas que não estão felizes, porque o problema não é o gigante. O problema tem sido elas. Um exército inteiro está olhando apenas para o gigante e para a batalha e se esquecendo de quem está do lado deles. Perceba que Davi chega com uma visão diferente. Davi chega de uma forma diferente. Davi escuta aquela afronta, Davi deixa os alimentos e vai direto para a batalha, e aí ele quer saber o que está acontecendo. Perceba que o primeiro inimigo de Davi não é Golias, é o seu irmão Eliabe, que já o vem acusando de coisas que ele não fez. O que você veio fazer aqui? Um termo mais popular de irmão, moleque, pirralho. Com quem você deixou as suas poucas? Perceba que até no tom, até na qualidade das ovelhas, o irmão dele tenta menosprezá-lo. Quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Você veio aqui com a sua presunção, a sua maldade. Davi responde: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Coloque, Tiago, por favor, verso de número 30. Anote isso. Porque há batalhas desnecessárias que a gente não precisa enfrentar. Davi nos ensina mais uma lição nesse momento. Tem gente que a gente não precisa gastar o nosso tempo. Verso de número 29 e 30. Volta isso. Respondeu Davi a Eliabe: que te fiz eu agora? Porventura não há razão para isso, para uma pergunta? E virou-se dele para outro e repetiu as suas perguntas, e o povo lhe respondeu como da primeira. Sabe o que Davi fez? Não ficou batendo boca com o irmão dele, não. Não ficou se justificando para o seu irmão. O irmão dele queria que ele ficasse ali discutindo, explicando: eu deixei a ovelha. Davi sabia o que ele estava fazendo naquele lugar. Davi sabia da sua sinceridade, do seu compromisso, e ele simplesmente se vira do seu irmão
e faz a mesma pergunta para aqueles que podem responder, e eles respondem. Vou dizer uma coisa para você. Não fica perdendo tempo com quem não quer mudança de vida, quem não tem responsabilidade com a vida, com gente que só quer criticar e colocar defeito nas suas coisas. Em o nome de Jesus, que nessa manhã nós possamos aprender e a ter atitudes como Davi. Tem gente que não merece o nosso esforço em responder, em gastar o nosso tempo, porque o problema não é com a gente, o problema é com essa pessoa. Vamos nos lembrar que Samuel já havia visitado a casa de Jessé. Há uma fúria de Eliabe, porque ele já sabe que Deus chamou Davi para ser ungido de Israel. Então, inimigos nós vamos sempre ter, mas nós precisamos saber escolher o tipo de batalha que a gente vai enfrentar, porque tem batalha que vai fazer apenas a gente se desgastar, cansar, ficar esgotado, estressado, e tem coisa que não vale a pena. Tem muitas coisas importantes que Deus quer e deseja usar a nossa vida, e nessa manhã Ele deseja levantar homens com a mentalidade de Davi, que saibam lutar em nome do Senhor dos Exércitos. Um psiquiatra famoso chamado Roberto Chiniaski, que afirmou que sucesso é ter muitos problemas. Ser bem-sucedido não é a gente não ter os problemas, mas nós superá-los por mais difíceis que eles se apresentem. Golias era considerado imbatível até o momento em que Davi chegou. E eles ficam ali, eu não sei quanto tempo ia ficar aquela luta, aquele impasse de Golias vir e afrontar o povo de Israel, de todas as manhãs eles ficarem em posição de combate. Golias vem, afronta o povo de Israel e eles ficam ali. Mas teve um dia em que aquela situação mudou, porque chegou alguém que decidiu com coragem, diga comigo, coragem, fé, criatividade, enfrentar aquela batalha. Olha que interessante. Davi se apresenta, então, diz que deseja enfrentar Golias. Nos próximos dias nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria que você pensasse nos obstáculos que você já enfrentou ao longo da sua vida. Carla aprendeu a andar de bicicleta ainda? Já? Tem dificuldade. Mas aprendeu. Quantos aqui caíram ao aprender a andar de bicicleta? Eu acho que quase todo mundo. Primeiro a gente colocava as rodinhas atrás, depois tirava uma, a bicicleta ia assim, não é? Depois o pai ou a mãe, ou o tio ou o amigo, ia ali, daqui a pouco caía e tinha que levantar. Depois que você aprende a andar de bicicleta, você não pega qualquer bicicleta? Pode ser qualquer, pode ser uma barra forte, pode ser essas bikes aí mais caras, mas anda ali, você não pode ser o grande bicicletista, grande ciclista, bicicleteiro, mas você sabe. Quantos aqui tiveram dificuldade para aprender a dirigir? Seja sincero, fale, olha, irmãos, eu achava que eu ia dar um terrível barbeiro aí, né, na rua. É cada livramento que Deus tem dado ainda, alguns. E hoje você entra no carro, viaja, vai para Bauru, volta. O gigante, cadê? Sumiu o gigante. Quantos aqui tiveram medo quando foram ter filhos, em falar, Senhor, como é que eu vou fazer?
cuidar desse filho, trocar a fralda, o pai todo desengonçado, põe a fralda ao contrário, medo dar banho, e aí daqui a pouco tá lá, né? Um gigante. Abra comigo em Mateus 27 para a gente encerrar essa primeira parte. Mateus 7, verso de número 24. Eu encerro com as palavras de Jesus. No próximo domingo nós falaremos sobre alguns gigantes são criados na nossa mente. Alguns gigantes são criados por nós mesmos. Gigantes que valem a pena a gente enfrentar. Nós vamos falar sobre as estratégias que Davi, ele recebeu até um armamento. Nós vamos falar ao decorrer desses dias o tipo de armamento que Davi recebeu e ele recusou. Por isso que ele teve criatividade. Por isso que ele teve coragem e ele teve fé. Então, nessa primeira segunda-feira do mês de 2019, eu queria que você tivesse coragem, saísse daqui fortalecido a sua fé e pedisse para que Deus te desse a graça de ter criatividade diante das lutas da sua vida. O filho você está tendo dificuldade com o filho, então que Deus te dê uma criatividade para você mudar a estratégia. Sabe por quê? Porque filho conhece a gente e eles gostam de pirraçar pai e mãe. Não sei na sua casa, mas na minha, Peca já conhece, então é umas pirraças que faz que é só para tirar a gente do sério. Aí, quando você cai nessa, você perdeu. Então que Deus te dê uma criatividade nesse ano, viu, Marisa? Eu sei que você já está colocando a mão na Amanda aí. Quando vier com graça, você já muda e você não dá nem moral. Faz igual Davi, vira as costas para o filho, deixa lá, daqui a pouco ele vai esquecer. Mas olha o que Jesus vai nos dizer em Mateus 7, no verso número... Mateus 7, 24. Palavras de Jesus. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre rocha. Repita comigo, sobre a rocha. Porventura você está passando por um problema dentro da sua casa e veja esse pequenino, mas que é fundamental edificação para a sua vida. Aquele que ouve e pratica é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, não caiu, porque fora edificada sobre rocha. Lutas, problemas, desafios, chuvas, tempestades. Jesus não está dizendo que a casa que é edificada sobre a rocha não vai ter problema. Mas a diferença é em quem ouve e pratica. Nessa manhã, você veio aqui, a palavra veio e falou ao nosso coração, mas você saiu e você não praticar, verso 26, e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Não preciso dizer mais nada. Caiu a mesma chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E aconteceu o que com ela? E ela desabou, sendo grande a sua. Nessa manhã, você possa sair daqui, tendo a plena certeza que o Espírito Santo de Deus está querendo falar com pessoas.
o Senhor começou a falar comigo. A história de Davi e Golias é uma história aplicável para os nossos dias. Todos temos batalhas, todos temos gigantes, todos temos lutas a enfrentar. Agora, a grande pergunta é: como nós iremos comportar diante? Você será como Eliabe, aparentemente com físico, bonito, pronto para a guerra, mas covarde a enfrentar a Golias? Ou talvez você é esse Davi. Na sua casa você não encontra o valor, ou até mesmo é desvalorizado. Quem acredita em você, mas você sabe em quem você tem crido, você sabe quem é o Senhor da sua vida, você sabe como enfrentar essa situação. O Espírito Santo nos ajude a sair desse lugar, ou sendo ouvinte e praticante da palavra de Deus. A sua casa será edificada sobre a rocha, em nome de Jesus.